Uma das causas do abandono da escola no país é a falta ou a precariedade no serviço de transporte de estudantes. Para falar sobre esse assunto e também sobre outras questões relacionadas à educação, como o projeto Tempo de Aprender, que tem como objetivo universalizar o acesso à educação infantil, recebemos em nosso estúdio a promotora de justiça Ana Carolina Cavalcante, que coordena o Centro de Apoio às Promotorias de Justiça de Defesa da Educação. Seja bem-vinda ao nosso estúdio. Promotora, quais são os principais problemas da educação pública da Paraíba? Cristina, nós temos inúmeros problemas na educação pública da Paraíba, assim como na educação nacional. Mas nós estamos atualmente enfrentando um grande problema no transporte escolar, que nós temos ainda o pau de arara, nós tivemos acidente aqui no estado da Paraíba e estamos tentando combater isso. Nós temos problemas estruturais nas escolas, problemas de qualificação dos profissionais e problemas com relação às vagas em crianças nas creches e pré-escolas. Quais são os projetos definidos como prioritários pelo Ministério Público da Paraíba nessa área? E nós temos como projeto estratégico do Ministério Público o Tempo de Aprender, que é um projeto que visa criar vagas em creches para crianças de 0 a 3 anos e em pré-escolas para crianças de 4 a 5 anos, porque, como sabemos, a partir de 2016, a vaga de crianças, a matrícula de crianças de 4 e 5 anos é obrigatória, é cogente pelos pais. Então, o município ele vai ter que disponibilizar essas vagas. E a matrícula em creche, apesar de não ser obrigatória, o município ele tem a obrigação de fornecer essa vaga quando o pai ou a mãe procura essa vaga para a criança. Então, temos esse projeto Tempo de Aprender e temos o projeto também na escola com respeito, que está sendo desenvolvido pela Promotoria da Educação de João Pessoa e que a gente visa também levar para todo o estado. Temos o projeto do transporte escolar, Alegria de Vir, que a gente está realizando em parceria com o Detran, várias vistorias por todo o estado, nos transportes escolares, e a gente visa regularizar a situação desses transportes para nossas crianças. Em relação ao projeto Tempo de Aprender, quantos municípios estão participando desse projeto? São 49 municípios, foram 21 promotores de justiça que aderiram ao projeto e nós estamos na realização das audiências públicas. Os promotores já instauraram inquéritos civis públicos nas suas promotorias, já requisitaram os prefeitos que nos tragam os planos com relação à criação de vagas em creches e pré-escolas, e aí nós estamos discutindo nas audiências públicas esses planos e estamos caminhando realmente para a criação dessas vagas e pré-escolas, de modo que em 2016 todas as crianças de 4 e 5 anos estejam inseridas na pré-escola. Avaliando a situação dos municípios e das escolas em nosso estado, a Paraíba vai ser capaz de cumprir a meta de universalizar o acesso à pré-escola até 2016? Bem, essa é a meta do Ministério Público e isso é onde nós queremos chegar. Não podemos dizer se realmente vamos atingir esse objetivo, porque isso vai depender da boa vontade dos gestores. Mas por isso que o Ministério Público lançou esse projeto para que em 2016 todas essas crianças estejam na pré-escola, assim como exige a Constituição Federal. O que vai acontecer com os municípios e com os gestores que não cumprirem essa lei? Como nós temos dito nas audiências públicas, é a obrigação do município fornecer a educação infantil, que é a educação que vai do 0 aos 5 anos de idade. Se o município ele não fornece, principalmente essa educação de 4 e 5 anos, que é obrigatória a partir de 2016, o gestor ele vai responder por crime de responsabilidade e ele pode responder também por improbidade administrativa. Então, nós temos alertado os gestores da necessidade da criação dessas vagas, porque é uma exigência constitucional. Em relação ao projeto voltado ao transporte escolar, o Alegria de Ir e Vir, qual é a avaliação que nós podemos fazer sobre a situação dos veículos? Cristina, os veículos estão realmente numa situação muito difícil. A grande maioria dos veículos estão irregulares, em situação irregular, porque não estão adequados às exigências legais. 90% dos veículos vistoriados, mais de 1.100 veículos, estão irregulares, então eles têm que se adequar para que os municípios, os gestores dos municípios, eles não sejam responsabilizados. Quando é detectado que o veículo é impróprio ou inseguro para o transporte de estudantes, o que é feito?
Olha, quando o veículo é inseguro, a orientação que nós demos ao Detran, porque o Detran ele tem poder de polícia, ele pode apreender do veículo no ato da vistoria. Agora, a orientação que nós demos ao Detran é o seguinte: para que essas crianças não fiquem sem aula, porque como 90% dos veículos vistoriados eles estão em situação irregular, todos seriam apreendidos e nossas crianças ficariam sem aula. Então, a orientação que nós demos é exatamente que eles apreendam os veículos que apresentam risco às crianças e os demais, eles concedam prazo para que o município regularize esses veículos. Existe algum dado que mostre quanto que representa percentualmente esses veículos que oferecem risco? Não, com relação aos que oferecem risco, não. Esses veículos realmente que oferecem risco foram afastados, é a grande minoria. A grande maioria são questões, irregularidades com relação a questões legais, realmente. Faltas de exigências legais, ou um tacógrafo quebrado, ou uma pintura que não está adequada, ou um motorista que não tem o curso de habilitação para transporte escolar. Então, são questões secundárias, mas que não deixam de ser muito importantes porque estão previstas na lei e têm que ser cumpridas pelo gestor. O que acontece com o gestor, inclusive com quem fornece o serviço de transporte escolar sem atender às exigências legais? Olha, isso é muito importante alertar ao gestor que ele pode responder por crime de responsabilidade, por improbidade administrativa, se ele estiver fornecendo um transporte escolar inadequado para nossas crianças. Inclusive o TCE tem reprovado contas dos gestores que não estão fornecendo transporte escolar da maneira adequada. Então, o Ministério Público ele tem atuado juntamente com o Detran nessas fiscalizações. Nós estamos para firmar um termo de cooperação com a Polícia Rodoviária Federal e com a Polícia Militar para que fiscalizem esses transportes, também com relação ao desvio de finalidade que a gente tem visto muito. O que é isso? Para que o telespectador possa entender o que é o desvio de função ou de finalidade de um veículo escolar. O desvio de finalidade do veículo escolar é quando ele é usado para finalidade diversa daquela prevista em lei. A lei estabelece que o transporte escolar ele deve ser utilizado para o transporte de alunos, principalmente da zona rural para a zona urbana. Então, quando o prefeito, o gestor, ele utiliza esse veículo para fim diverso, para transportar pessoas para virem final de semana à praia, que a gente tem visto muito, para transportar músicos, esse gestor ele responde, certo, por improbidade administrativa. Então, ele tem que ter muito cuidado. Nós estamos fiscalizando, estamos em parceria com a Polícia Rodoviária Federal, temos recebido inclusive vários boletins de ocorrência nesse sentido e estamos tomando as providências cabíveis. Quais são essas providências? A instauração de inquérito civil público para averiguar o caso e uma possível o ajuizamento de uma ação de improbidade administrativa contra o gestor. Quem faz uso desse veículo, por exemplo, esses músicos, essas pessoas que vêm a fazer turismo, né, passear na praia usando o veículo escolar, elas também são punidas? Não, na realidade nós não estamos punindo essas pessoas inicialmente, apesar delas poderem também ser punidas por estarem fazendo esse uso irregular. Mas nós estamos focando no primeiro momento no gestor, porque ele sabe de sua obrigação, ele sabe que não pode haver esse desvio do transporte escolar. Para um segundo momento, depois de alertar a população, nossa intenção é alertar a população através de audiências públicas a serem realizadas nos municípios, para levar à população direitos e deveres com relação ao transporte escolar, para aí sim cobrar a responsabilidade daqueles que estão fazendo um uso indevido do transporte escolar. Para finalizar, eu gostaria que a senhora orientasse a população sobre que medidas devem ser adotadas caso o pai não consiga uma vaga na pré-escola para o seu filho, ou caso ele perceba que o serviço de transporte escolar é inseguro. Olha, você deve buscar o Ministério Público. Se você procura uma escola, procura um município para ter acesso a uma vaga a seu filho na escola, numa creche, e não tem esse acesso ao transporte escolar, seu filho não está indo à escola porque não está sendo disponibilizado pelo município o transporte escolar adequado, procura o Ministério Público, nós vamos adotar as medidas cabíveis para assegurar o seu direito. Ok, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. O MPTV termina aqui. Outras informações sobre a atuação do Ministério Público da Paraíba você encontra no portal www.mppb.mp.br. Até o próximo programa.